Quão grande é o meu Deus. Bom dia, graça e a paz de Cristo Jesus sobre a sua vida. Nós estamos aqui porque Deus nos chama. E Ele nos chama para nós contemplarmos a beleza de quem Ele é. Tem um salmo de número 27, que o salmista vai dizer que eu quero entrar no seu templo para contemplar a sua força e a sua glória. Esse espaço de culto é esse espaço onde nós estamos aqui juntos como corpo, como comunidade, para contemplar e para declarar que grande é o nosso Deus. Não existe outro como Ele. Ele é incomparável. As Escrituras vão dizer que Ele é santo, e por ser santo, Ele é totalmente outro. Ele é distinto, Ele é diferente de nós, Ele está muito acima de nós. Ele é grandioso. Então, meu desejo nessa manhã é que você possa contemplar a beleza de Deus nessa manhã. Se encantar por Ele. E reconhecer esse grande Deus. Ele está ao meu lado, Ele está ao seu lado. Amém? Quero ler com você o texto. Se encontra em Lucas capítulo 8, versículos de 22 a 25. Quero convidar você a ficar de pé e nós juntos fazermos a leitura desse texto. Vamos ler juntos? Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Se nós conhecemos quem é Cristo Jesus, e se os discípulos conhecessem a grandeza de Cristo Jesus, no meio da tempestade, no meio da tribulação, eles estariam dormindo junto com Jesus. Nós nos amedrontamos, ficamos ansiosos, atribulados, porque falta para nós a compreensão de quem é este que está com a gente. Quem é este que está ao seu lado? Quem é este que nós declaramos que está conosco todos os dias? Este é aquele que até o vento e o mar lhe obedece. Ele dá ordem e as coisas param. Ele é aquele que diz e tudo é criado. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o Deus que você serve. E por isso as Escrituras dizem para nós: vocês podem descansar nele, porque aquele em quem nós descansamos, ele é aquele que tem poder para fazer o vento parar. Tem poder para fazer o mar cessar. Tamanho o seu poder. Esse Deus que eu quero convidar você a louvar junto com a gente agora. Engrandeça o nome dele. Reconheça como ele é grande. Grandioso és tu.
Oremos. Pai querido, nós te bendizemos, louvamos e engrandecemos o Senhor, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso, o Senhor é santo, Senhor, e o Senhor está acima de nós, o Senhor está além de nós. A sua grandeza é infinita, é incalculável, Senhor. Não há ninguém como o Senhor. O Senhor é aquele que fala, que diz, e as coisas aparecem e são criadas. O Senhor criou todas as coisas e por isso o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, porque todas as coisas são suas, Senhor. E nós te bendizemos porque o Senhor nos criou, te bendizemos porque nós somos teus, te bendizemos porque apesar da sua grandeza e da sua glória, o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor se importa conosco, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer, o Senhor é um Deus presente, nós te bendizemos nessa manhã pela sua grandeza, pela grandeza do seu amor, ao ponto de entregar seu Filho amado Jesus Cristo, para nos resgatar, Senhor, e fazer conosco promessas preciosas de vida eterna, de vida que vai além dessa realidade. Senhor, bendito seja o seu nome, louvado seja o seu nome, porque nós que estamos aqui podemos contemplar a beleza de quem o Senhor é. O Senhor escolheu se revelar a nós, se fazer conhecido por nós. Por isso nós queremos bendizer o Senhor, porque grande é o Senhor. Palavras faltam, Senhor, para definir a beleza, a grandeza de quem o Senhor é. Mas receba a nossa adoração, Senhor. A nossa adoração sincera de uma igreja, Senhor, que se encanta pelo Senhor. Manifesta sua presença no meio de nós nessa manhã, Senhor. Senhor, que seu Espírito Santo esteja em nosso meio.
conduzindo os nossos corações ao Senhor, conduzindo as nossas mentes para que elas estejam cativas no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Você pode sentar? Quero ler mais um texto com vocês, o texto de Lucas, capítulo 5, versículos de 4 a 8. É uma experiência que os primeiros discípulos têm com o Senhor Jesus, e a reação do discípulo Pedro talvez deveria ser a reação que eu e você deveríamos ter diante da presença do Senhor Jesus. Lucas 5, versículos de 4 a 8. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro, diante da grandeza do Senhor Jesus Cristo, ele declara isso: Senhor, tem misericórdia de mim, afasta-se de mim, eu sou pecador. Nós conversamos um pouquinho pela manhã no estudo bíblico que ninguém é bom o suficiente diante de Deus. Todos nós pecamos, todos nós nos tornamos maus, e diante da grandeza de Deus, a reação é essa: Senhor, afasta-se de mim, eu sou pecador. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Se afasta de mim porque eu sou pecador. Mas a boa notícia é que Deus não se afasta de nós. A boa notícia é que Deus entrega o seu Filho para que aqueles que estão afastados sejam trazidos para perto. Nesse momento de confissão, esse momento que nós declaramos: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Diante do Senhor não existe ninguém que é bom, mas louvado seja o seu nome pelo seu amor, que entrega o seu Filho para me trazer para perto. Então fale com Deus nesse momento, converse com Ele, derrame diante dele o seu coração, as suas faltas, as suas falhas, as suas vergonhas, as suas culpas. Declare que diante dele você é pecador, para que você receba dele o perdão, daquele que não nos afasta, mas nos traz para perto. Fale com Deus. Depois vamos romper um silêncio com uma canção. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano? Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece,
me amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. As Escrituras vão dizer que aqueles que estavam longe foram trazidos para perto por meio de Cristo Jesus. De tal forma que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça por meio do seu sangue. Então, nesse encontro, nós podemos sair com a plena certeza: assim, eu sou pecador, mas sou perdoado e amado pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler mais um texto, Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 7. Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 7, esse texto que é um texto de triunfo, um texto para celebrarmos. Eu vou ler os versos ímpares e convido você a ler os versos pares. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Vamos ler juntos? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Depois deste dia tudo mudou. Tudo mudou na minha vida, tudo mudou na sua vida. Um texto que declara que Deus entrega o seu Filho para nos libertar do mal e da morte, e esse Filho é vitorioso, ele ressuscita ao terceiro dia, ele está vivo. O Deus que nós servimos está vivo. A esperança não morreu, a esperança está viva. De tal forma que essa realidade não é a última realidade. Se nós morrermos, nós viveremos em Cristo Jesus. E esse Deus que entrega o seu Filho nos convida, agora se entreguem também. Eu me entrego inteiro por vocês. Se entreguem por inteiro para mim. Isso é o convite do Evangelho. Deus não quer apenas parte de nós, Ele nos quer por inteiro. Tá? Então convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar mais uma canção. Se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta. Para ele são todas
Suas vozes, Ele agora. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Tiro o presbítero José Carlos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos aqui nessa manhã muito felizes, ó Pai, porque possamos, ó Pai, oferecer esse culto de gratidão, de louvor e de adoração a Ti. Ó Pai, como é bom estar na Tua presença, continuar na Tua presença, continuar a estar também, ó Deus, na presença de cada um dos nossos irmãos aqui, ó Pai, nesta manhã para Te glorificar. Fica conosco, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai, cada atividade desse culto. Aceita esse louvor, essa adoração, Pai. Apesar de ser de pessoas imperfeitas, ó Deus, mas através do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós podemos, ó Pai, ter acesso a Ti. Nós podemos Te glorificar. Nós podemos ter certeza da salvação. Isso é muito bom e muito gostoso de sentir. Nós sentimos seguros na Tua presença. Nos abençoe e nos guarda todos os dias da nossa vida, porque precisamos e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bênção, gente. Glória a Deus. Nós vamos fazer leitura da pergunta 39 do breve catecismo de Westminster. Temos lido todo domingo para nossa edificação. Tá? E a pergunta de número 39 é: qual é o dever que Deus exige do homem? O que Deus exige do homem? Vamos ler juntos? O dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Simples. Não é muito, né? Obediência à sua vontade revelada. É isso que Deus exige do homem. Né? Simples. Né? Deus não exige sacrifícios. Né? Deus não exige, Ele exige obediência. Tá? É isso que Ele exige de mim e de você. Passar rapidamente com vocês a agenda da nossa semana. Então, terça-feira, toda terça a gente tem reunião de oração às 19 horas aqui na igreja. Quero incentivar você a participar, tem sido uma bênção, tá? Quarta-feira nós temos pequeno grupo, 7h30, na casa do Rogério e da Neia. Tchauzinho aí para esse casal abençoado, tá? Temos estudado Apocalipse, né? Estudamos a primeira parte de Apocalipse 11 e vimos como foi difícil a interpretação, né? Mas conseguimos vencer. Eu convido você a participar com a gente, caso você tenha interesse de conhecer como funciona o pequeno grupo, que tem sido bom demais, tá? Sexta-feira, encontro na Casa da Marina às 14h30, né? Devido a todo o tratamento que a Eliane, filha da Marina, tem feito, né? Algumas quartas estão sendo ocupadas, tá? Então, essa semana vai ser na sexta-feira, às 14h30. Gente, atenção para esse aqui, tá? Sábado, às 8h30 da manhã, nós temos café de planejamento aqui na igreja. Qual que é o objetivo do café de planejamento? É nós planejarmos juntos a agenda do próximo ano. Tá? De você, como membro, como aquele que está participando com a gente, de poder participar com a gente, que sugerir, pastor, ano que vem, que tal isso aqui? Não, que tal aquilo outro? Tá? É um momento onde nós vamos construir a agenda juntos. Tá? Eu convido você a participar com a gente, tá? E como todo o café que nós fazemos é comunitário, eu convido você a trazer alguma coisinha para compartilhar com a gente. Das 8h30 às 9h a gente vai tomar um café gostoso aqui, tá? Vamos ter um tempo de oração e assim iniciarmos os trabalhos, tá? Peço que você confirme a sua presença, confirme aquilo que se vai trazer. Caso você fale, pastor, eu não consigo trazer nada, mas consigo estar presente, confirme do mesmo jeito. Participe com a gente que esse vai ser um tempo precioso, tá? E sábado à tarde, aulas de violão e teclado, 15 horas, tá? Se você conhece alguém que tem interesse, compartilhe essa informação,
tá? E aí nossa agenda, né? Sábado nós temos o café de planejamento. Dia 23 de novembro é um domingo de manhã, tá? Nós temos aquilo que nós chamamos de Assembleia Ordinária, que todo ano nós fazemos. Qual que é o objetivo da Assembleia Ordinária? Fazemos aqui leitura de relatórios, né? Para que a igreja possa saber tudo aquilo que foi realizado durante o ano, tá? Inclusive o relatório financeiro também, de como está a movimentação da conta bancária da igreja. E o objetivo disso o quê? Transparência, tá? Você saber o que tem sido feito com o dinheiro da igreja, tá? Dia 27 de novembro nós temos culto de ação de graças, vai ser lá no meu condomínio, né, onde eu moro com a minha esposa, Isadora, tá? Em breve, a partir do próximo domingo, nós vamos organizar aí como que vai funcionar, os pratos que nós vamos compartilhar nesse tempo, e vai ser um tempo de nós nos alegrarmos, tá? E o culto de Natal que está lá para dezembro, depois eu atualizo mais vocês, tá bom? Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês a atualização do projeto da reforma, tá? Depois que nós apresentamos aí para algumas mulheres, falaram, meu Deus, pastor, que absurdo esse projeto. Tá aí o projeto atualizado, tá? O fogão está mais do lado do banheiro, olha aí, eita, bênção, né? Importante, tá? Agora, vocês viram que as portas do último projeto estavam voltadas para o salão, né? Consertamos isso também, né? Agora vai ser um banheiro de frente para o outro e uma pia central, tá? Pode passar, aí, ó, que maravilha, ó. Uma pia central, 2 banheiros, o banheiro feminino agora vai ter espaço para lactante. Olha, gente, o projeto está bombando, tá? Então esse é um novo projeto aí, foi atualizado pelo arquiteto Liosmar, lá da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, tá? E avançamos para a nossa arrecadação em R$ 37.431,11. Bênção! Maravilha, né? 64,5%, tá? Então continue orando, continue contribuindo, tá? Em breve, né? Já era para nós termos começado, as chuvas não estão ajudando, tá? Nosso empreiteiro está com outro projeto que não consegue finalizar por conta das chuvas, mas ore por isso, tá? Faça a oração de Elias, eita, para de chover, né? Faça. Mas continue orando, continue contribuindo por esse projeto, tá? Chamar as crianças aqui na frente, nós vamos orar por elas e assim passar para o nosso período de reflexão. Vamos orar, gente, pelas crianças? Pai querido, te bendizemos nessa manhã, pela vida da Radassa, pela vida do Bruno, do Heitor, da Valentina que estão aqui conosco. Louvado seja o seu nome pela vida de cada uma delas, que são preciosos e preciosas aos seus olhos. Senhor, as edifique, que seu Espírito Santo fale aos seus corações e manifeste o reino dos céus ao coração delas, para que o reino dos céus desde já seja precioso para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, a série de mensagens que nós estamos chamando de infinitamente maior. Então, o objetivo dessa série é nós conversarmos um pouquinho sobre quem Deus é, tá? Para que cheguemos à conclusão de que Deus não é um Deus qualquer, mas que Ele é um grande Deus, infinitamente maior do que você possa imaginar. Então, o objetivo da nossa conversa de hoje é, sim, você ficar boquiaberto com quem Deus é, tá? Esse é o objetivo. É conhecermos mais a Deus e, na medida que o conhecermos, que isso nos conduza a nos encantarmos por Deus, a adorarmos a Deus, a temermos a Deus, a nos rendermos diante dEle. Esse é o objetivo, é de ficar assim, de boca aberta mesmo, diante de quem Ele é, tá? O objetivo é que Ele se torne grande aos seus olhos. Às vezes a gente tem uma visão tão baixa de Deus, mas as Escrituras têm uma visão alta sobre quem Deus é, e o meu desejo é que Ele se torne grande aos seus olhos, né? Tem um livro das Crônicas de Nárnia, que vira e mexe eu trago alguma citação para vocês, né? Tem o conto chamado Peregrino da Alvorada, onde a Lúcia e o Aslan que representa Jesus,
Eles têm um diálogo muito interessante quando eles se reencontram, né? E Lúcia fala: Aslan, como você está grande. E ele fala: é porque você está mais crescida, meu bem. E você não? Ele falou: eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Olha que diálogo interessante, né? Lúcia olha para Aslan e vê que ele está maior, e ele fala, e ela pergunta: você não está maior? Ele fala: não, eu não posso ser maior do que eu sou. Mas na medida que você vai me conhecendo, eu vou me tornando maior aos seus olhos. Né? Então nós queremos conhecer mais a Deus. E eu quero aqui com essa série de mensagens que você conheça mais a Deus. E que assim como Lúcia, quando você estiver lendo as Escrituras, quando você estiver orando, que você se pegue pego de surpresa e fala: meu Deus, como Deus é grande. Né? Como que ele cresceu, como ele está maior. Na medida que você conhecer mais a Deus, ele vai se tornar maior aos seus olhos. Porém, um pastor conhecido como A.W. Tozer, ele fez um diagnóstico para nós sobre as igrejas. Olha o que ele diz. O primeiro passo de uma igreja em declínio consiste em abandonar a sua visão elevada sobre Deus. Quando a igreja começa a declinar, quando a igreja começa a cair, quando ela perde a percepção elevada sobre quem Deus é. Quando a igreja trata Deus como se fosse um Deus desse tamanico. E, gente, essa é a triste realidade das igrejas dos nossos dias. As igrejas dos nossos dias têm uma baixa percepção de quem Deus é. Onde a maioria das pessoas tem buscado igrejas para consumir Deus, não para conhecê-lo. Isso é a triste realidade dos nossos dias. As pessoas vão para a igreja para quê? Consumir Deus. Elas estão interessadas naquilo que Ele tem para oferecer, só isso. Deus se tornou um produto que faz bem para mim e para você. As pessoas estão interessadas no quê? Em experiências, né? Em experiências emocionantes, em experiências comoventes. Pessoas que acham que estão buscando a Deus, mas que no fundo estão buscando a si mesmas. Só querem benefícios daquilo que Deus tem para fazer. É uma espiritualidade que não está centrada em Deus, mas está centrada em si mesmo, e isso é o primeiro passo para o declínio. Porque Deus não é um produto. Deus não é um gênio da lâmpada disponível para você, para que Ele atenda a todos os desejos do seu coração. Ele é Deus. Você deve estar aqui para buscar quem Ele é, para conhecê-lo mais, porque Ele é Deus. O nosso interesse deve ser pelo quê? Em conhecer a Deus. E nada mais. Tá? Mas veja ainda o que o pastor Paul Tripp afirma sobre esse assunto. Olha o que ele vai falar para nós. Tá? Não existe um sistema filosófico, científico, psicológico, político, sociológico, educacional ou de entretenimento que não seja moldado pelo fato de alguém acreditar ou não que Deus existe ou pelo que ele pensa sobre quem Ele é. A maneira como você lida com seus filhos, com seu cônjuge, seu vizinho, seus colegas de trabalho, seus chefes, seus pais, suas tarefas diárias, as alegrias e decepções da sua vida, suas finanças, seu corpo, sua sexualidade, sua educação, sua identidade, seu significado e propósito, a vida e a morte será, de alguma forma, moldada pela visão que você tem de Deus. A totalidade da sua vida, tudo aquilo que você faz, pensa e é, será moldada pela percepção que você tem de Deus. Veja a importância desse assunto. A percepção que você tem de Deus vai mudar a totalidade da sua vida, da maneira como você vive, da maneira como você pensa, da maneira como você age no mundo. E o nosso desejo como igreja é sermos moldados pela visão de um grande Deus. Pela visão de um grande Deus. Então, para a nossa conversa de hoje, eu quero conversar com você sobre o tema maior que o universo. O Deus infinito na criação. E hoje eu quero te convidar a um tempo de contemplação mesmo, tá? De tudo que nós formos apontar aqui, que você contemple quem Deus é. O objetivo é nós ficarmos pasmos mesmo, surpresos
sobre a grandeza do nosso Deus. Que você se encante por Ele hoje. Que você não saia daqui indiferente com quem Deus é, porque não tem como se deparar com a grandeza de Deus e permanecer indiferente. Então se encante por Ele hoje. Adore-o, contemple, fique encantado com quem Ele é. Então o texto se encontra em Isaías, capítulo 40, versículos de 12 a 15, e depois versos 21 a 31. Eu convido você a acompanhar, tá? Hoje eu não vou fazer a leitura completa do texto, nós vamos apontando os versículos e vamos conversando, tá? Mas antes de nós entrarmos no texto e refletirmos sobre quem Deus é importante definir o cenário, porque esse texto de Isaías 40 é uma profecia de Isaías, tá? E nós precisamos definir o cenário aqui, tá? Então a primeira parte da profecia de Isaías, se você ler dos capítulos 1 até o 39, você vai ver que Deus está advertindo o seu povo Israel e o seu povo Judá por conta da rebeldia deles em relação aos mandamentos de Deus. E qual que é o julgamento de Deus? Deus vira para o povo e fala: eu vou usar grandes impérios, que são conhecidos como a Síria e a Babilônia, para julgar Jerusalém, a capital do Reino do Sul, caso eles insistissem no quê? Na idolatria, na imoralidade sexual e na opressão aos pobres. Esse é o julgamento de Deus, capítulos 1 a 39. Se vocês não se arrependerem da idolatria, da imoralidade, da opressão aos pobres, nações estrangeiras vão vir e vão disciplinar vocês. Então o capítulo 39 de Isaías termina com o povo não se arrependendo, e termina com Isaías tendo uma visão do exército da Babilônia invadindo Jerusalém, apesar de ao longo de sua profecia, ele ter alertado o seu povo várias vezes de que isso iria acontecer, e o seu povo não se arrepende, tá? Aí quando você vai ler dos capítulos 1 a 39, apesar das advertências que Deus faz para o seu povo, nós sempre vemos promessas de Deus, que Ele iria restaurar o seu povo. Então no capítulo 40, que é o capítulo que nós vamos explorar hoje, o povo já estava bem no finalzinho do exílio babilônico, onde eles permaneceriam 70 anos de acordo com as profecias. Só que o que o exílio babilônico fez com o povo judeu? O exílio babilônico fez com que eles perdessem a fé em Deus. Eles chegam no final do exílio babilônico, antes da restauração, céticos. Sabe o que eles estavam afirmando? Deus não se importa com a gente. Deus não se importa com os nossos problemas. Não, talvez Deus não seja tão poderoso assim para nos salvar e nos libertar. Não, talvez Ele nem seja capaz de nos libertar. Não, talvez os deuses da Babilônia sejam melhores do que Ele. Essas eram as afirmações que o povo de Deus estava fazendo ao final do exílio da Babilônia. Eu acho que Ele não se importa com a gente. Já ouviu essa indagação? Quando as pessoas olham para o mundo, Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Deus não está nem aí para os sofrimentos deste mundo. São afirmações que nós fazemos, que nós ouvimos as pessoas fazerem. E eram essas indagações que o povo de Deus estava fazendo no final do exílio. São essas perguntas que eu e você fazemos em períodos de aflição. Ou você já não se fez essa pergunta: será que Deus se importa comigo? Será que quando eu oro Ele está me ouvindo? São perguntas que nós fazemos. Então a grande pergunta do texto de Isaías 40, e é importante entender isso, a pergunta, porque a profecia de Isaías está respondendo uma pergunta. A grande pergunta do capítulo 40 é: Deus pode livrar o seu povo? Ele é capaz de cuidar de nós? Essas são as duas perguntas centrais desse capítulo. E para responder essa pergunta, Isaías nos apresenta uma visão de um grande Deus. Gente, esse capítulo é sensacional. Eu quero te convidar mesmo a prestar muita atenção, a entender cada colocação que Isaías está fazendo, para que você possa se encantar e sair daqui da igreja hoje dizendo: eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Então, que visão que Isaías nos oferece? O grande Deus tem uma grandeza infinita. Pense em algo grande. Deus é infinitamente grande. Tá? E Ele vai tentar explicar para nós aqui, e vocês vão ver que a gente nem vai entender a grandeza.
mas ele tenta explicar para nós a grandeza de Deus. Então, para responder a pergunta se Deus pode livrar o seu povo, se ele é capaz de cuidar de nós, Isaías nos transporta então para a contemplação de um grande Deus. E olha só como que ele começa. Quem mediu as águas na concha da mão? Essa é a primeira pergunta que Deus faz para o seu povo. Quem mediu as águas com a concha da mão? E, gente, aqui ele está falando sim das águas do oceano. Ele está falando que Deus mediu as águas do oceano com a concha da mão. Para você ter uma ideia, em termos de números aqui, os oceanos, eles têm 361,9 milhões de quilômetros quadrados. Tem ideia do que é isso? 361,9 milhões de quilômetros quadrados, com uma média de 3 quilômetros de profundidade, tendo o seu ponto mais profundo 11 quilômetros de profundidade, conhecido como Charles Deep, na Fossa das Marianas. 80% dos oceanos são desconhecidos por nós. Ou seja, 80% da profundeza dos oceanos o homem desconhece. Nós não conhecemos. Nós não sabemos o que tem lá embaixo, tá? Os seres humanos conhecem mais a superfície da Lua e de Marte do que os oceanos. Vocês têm ideia disso? 80% dos oceanos permanecem desconhecidos por nós. E Deus aqui está dizendo que assim como uma criança pega o baldinho, quando está na praia, enche o baldinho com a água do mar, o texto está dizendo que Deus mediu o oceano inteiro com a palma da sua mão. Isso é grande ou não é? Ele é grande ou não é? Alguém de vocês aqui já mediu o oceano com a concha da mão? Deus está perguntando para o seu povo, você já? Você já, Danília? Jonathan, você já? E Deus está dizendo, eu já. Eu medi as águas dos oceanos com a concha da minha mão. Mas ele continua. Quem com o palmo definiu os limites do céu? Sim, ó. Sabe quando você vai medir alguma coisa aqui com o palmo da sua mão? Com um palmo Deus definiu os limites do céu. Então quando a gente olha para o céu, a gente vê aquele céu gigantesco azul, né? Ou à noite aquele céu gigantesco preto. Deus está dizendo que ele mediu o céu que nós enxergamos com o palmo da sua mão. Ele falou, não, vamos ver a extensão do céu aqui, um palmo da sua mão. Alguém já mediu o céu inteiro com o palmo da sua mão? Só o da boca, né, Palmeira? Às vezes nem a cara inteira, né? E Deus está dizendo, alguém? Povo de Israel, alguém? Igreja Olaria, alguém? E Deus disse, eu já. Eu medi os limites do céu com a palma da minha mão. Mas ele continua. Gente, isso aqui é para a gente ser transportado para a grandeza de Deus mesmo, tá? Quem calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Eu quero te transportar aqui em termos de número novamente. Gente, existem um pouco mais de 2 milhões de montes na terra. Tá? E esse número 2 milhões de montes são os montes que nós conhecemos os nomes. Tem montes que nós nem conhecemos os nomes. Existem um pouco mais de 2 milhões de montes na terra. Gente, estima-se que a quantidade de rocha que existe na terra é 6 trilhões e 40 trilhões de toneladas. A gente não tem nem ideia de um número desse. E eu sei que você está pensando, pastor, eu não entendo, mas seria bom se esse número estivesse na minha conta, né? Eita, maravilha! Né? Gente, 6 trilhões. Quando se fala de bilhão, a gente não, dá para entender. Trilhão, beleza, ainda entendo. Quadrilhões, aí a gente fala, poxa, que é isso, né? Quintilhões. 6 trilhões de toneladas. Mas o que Deus está falando? Eu peguei tudo isso na minha mão e coloquei na balança para pesar, para ver se estava no peso adequado para eu fazer a terra. Alguém já pesou os montes na balança aqui? Alguém já pegou todas as rochas que existem na terra e pesou na balança? Deus está perguntando para o povo de Israel isso. Você já, seu Valchino? Você já, Juninho? E Deus está falando, eu fiz isso. Eu fiz isso. Mas calma, tem mais. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor
ou o instruiu como conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? E aqui, quando Isaías está falando do Espírito do Senhor, pode ser entendido como o entendimento de Deus, a mente do Senhor, aquela mesma coisa que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O que Deus está dizendo por intermédio de Isaías é que nós não somos capazes nem de compreender a mente humana. Faça uma pesquisa lá dos mistérios que é a mente humana. O ser humano não sabe. A gente não sabe nem direito como funciona a memória humana, como funcionam as nossas emoções, como são os funcionamentos dos neurônios. Não sabemos. A mente humana já é um mistério. E a gente é capaz de compreender a mente de Deus. Quem foi o professor de Deus? Quem estava lá para ensinar a Deus? Com quem Deus fez terapia? Com quem ele pediu conselhos? Ninguém. Ele é a própria sabedoria, não existe nada antes dele. Ele é o autoexistente, o eterno, ele não foi criado por ninguém, ele é a própria sabedoria. Ele não tem conselheiro, ele não tem professor, ele não tem alguém que o ensine, ele é Deus. E aqui Deus está exortando o seu povo mesmo, porque o povo tem memória curta. Porque no capítulo 41, Deus vai refrescar a memória deles para dizer por que eles chegaram onde chegaram. Porque o povo naquela situação ali de exílio estavam questionando Deus, questionando os caminhos de Deus, questionando a mente de Deus. Aí Deus fala: peraí, deixa eu refrescar a memória de vocês, do porquê vocês foram para o exílio. Foi a imoralidade de vocês, foi a idolatria de vocês, foi a violência de vocês, que os levou para o exílio, e agora vocês estão questionando os meus caminhos, vocês estão questionando a minha sabedoria. Gente, nós agimos de forma tola e questionamos a sabedoria de Deus, o que nos torna tolos e ainda por cima orgulhosos. Questionamos os caminhos de Deus, daquele que tem sabedoria eterna. Mas ainda tem mais. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenininhos como gafanhotos. Ele estende o céu como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. E é curioso, não sei se já teve essa sensação quando você lê a Bíblia, que Deus às vezes ele é sarcástico, não é? Ele gosta de, nas profecias principalmente, ele gosta de usar o elemento sarcasmo aqui, né? Porque Deus está falando para um povo que conhece a história de como as coisas foram criadas. O povo judeu é um povo que conhece de como as coisas foram criadas. O povo judeu sabe que foi Deus que criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Mas Deus está falando o que para o povo? Vocês nunca ouviram falar dessa história? É sério? Vocês ainda não compreenderam como a terra foi fundada? Eu tenho que refrescar a memória de vocês sobre como as coisas foram criadas? Sobre como eu criei todas as coisas com a palavra do meu poder, sem que antes nada existisse? E olha só, gente, Deus se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. O que Isaías está dizendo? Deus está acima de nós. Deus não é como nós somos. Ele está além de nós, Ele está acima de nós, Ele está além do planeta Terra. Sabe quando você anda de avião e as coisas são bem pequenininhas? Né? As cidades são pequenas, as casas são pequenas, os carros são pequenos. Ou quando você está lá em cima de um prédio e os carros parecem carrinhos de Hot Wheels, como que se você pudesse pegar. Os seres humanos são assim para Deus. É isso que Deus está dizendo. Os seres humanos são assim, ó, como pequenos gafanhotos. Aí a pergunta que nós fazemos: algum ser humano é capaz de frustrar os planos de Deus? Sim ou não? É claro que não. Algum pequeno gafanhoto pode impedi-lo? É claro que não. Os seres humanos são como pequenos gafanhotos para ele. Mas é curioso aqui, gente, é legal quando a gente entende a literatura
onde esse texto foi escrito, porque os babilônios, eles adoravam o céu. O povo, onde o povo de Deus estava lá, exilado, adoravam o céu. E o povo estava questionando se os deuses da Babilônia eram melhores do que Deus. Aqui é que Deus está falando para o seu povo? Sabe os céus que os babilônios adoram, se curvam diante dele, fazem sacrifícios e orações? Eu criei esse céu. Eu criei os céus, eu estou acima dos céus. Sou eu quem governo sobre todas as coisas. E por isso a pergunta que Deus faz para o seu povo é: vocês vão continuar confiando em ídolos feitos de madeira e de pau e de pedra? Ou vocês vão confiar em mim? Em quem nós vamos confiar diante de um grande Deus? No nosso dinheiro? Nos números que nós temos na nossa conta bancária? Na nossa razão, no nosso intelecto? No avanço científico que compreende parcialmente as coisas? Em quem nós vamos colocar nossa confiança? E quando Isaías diz que o trono dele está acima dos céus, está comunicando para nós que tudo que existe é sustentado e governado pela mão de Deus. E quando eu digo tudo que existe, é tudo que existe. Então veja só, gente, não existe nada, absolutamente nada, que não seja sustentado por Deus. Cada respiração que eu e você damos, cada astro que existe no universo, cada milésimo de segundo, cada átomo, cada micro e macrocosmos, cada fôlego de vida, tudo é sustentado pela mão de Deus e está debaixo do seu domínio e controle. Sua respiração que você está dando nesse exato momento, ela só pode ser dada porque Deus a sustenta. Porque Deus faz isso acontecer, porque tudo é sustentado pela mão de Deus. Não existe nada no universo que não seja sustentado por Ele. Não, mas pastor, o que sustenta os planetas, os astros, as estrelas, para que eles não caiam é a gravidade, a lei da gravidade. Mas quem sustenta a lei da gravidade, meu amigo? Existe a lei e existe aquele que sustenta a lei. Se você conhece um pouco de programação no computador, o programador ele dá os seus códigos, mas se o programador resolve tirar os códigos, acabou tudo. Quem sustenta as leis do universo para que funcionem como funcionem? Deus. Não existe nada no universo que não seja sustentado por Ele. Nada. Essa é a grandeza de Deus. Mas calma, que ainda tem mais. Deus quer insistir para o seu povo para dizer: eu sou o grande Deus. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. O homem mais poderoso deste mundo não é nada diante de Deus. Gente, o homem mais rico deste mundo é como palha diante dele. Elon Musk, palha. Que se Deus sopra, ele desaparece. Gente, Deus dá risada dos céus. Salmo capítulo 2, dos poderosos deste mundo, do orgulho dos poderosos. Isso significa que não existe nação, reino, império, comunismo, terrorismo que possa impedir Deus. Nada pode impedi-lo. Sabe o que ele está comunicando para aquele povo lá? A Babilônia não pode impedir meus planos. Se você viu a história, Deus levanta um rei chamado Ciro, que detona a Babilônia e liberta o seu povo. Império Romano, que crucificou o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. O Império Romano se foi como palha. Nada, não existe nação, reino, império deste mundo que possa frustrar os planos de Deus. E essa pergunta que Deus faz para o seu povo atualmente: você vai continuar confiando mesmo nos políticos e poderosos deste mundo, que não são nada diante dele? Ou você vai colocar toda a sua confiança em Deus? Mas calma que tem mais. Deus quer que vocês se contemplem, que nós fiquemos maravilhados com a grandeza de quem Ele é. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, nenhuma delas deixa de comparecer. Gente, Deus é incomparável. Não existe nada na criação que se compare com quem Ele é. E por isso Ele é chamado de santo. Porque Ele é separado. Todas as coisas derivam dEle, mas Ele não é semelhante a nada que existe. Tudo vem dEle, mas Ele está acima de todas as coisas. Ele é santo. Quando as Escrituras falam que Ele é santo, Ele está dizendo, Ele é o totalmente outro, Ele é o diferente, Ele é aquele que está acima de todas as coisas. E por isso Isaías nos convida aqui, nos transporta o olhar para o céu e pergunta, quem criou tudo isso? Você tem a ideia que Deus chama cada estrela pelo nome, e tão grande é o seu poder e sua força, que nenhuma delas deixa de responder a Deus. Todas elas respondem, obedecem ao chamado de Deus. Mas olha só isso aqui. Só na nossa galáxia, estou dizendo a nossa galáxia, que é Via Láctea, tá? Existem entre 100 e 200 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. Estima-se que existem 2 trilhões de galáxias, naquilo que os cientistas chamam de universo observável, ou seja, aquilo que o homem consegue observar com os equipamentos que eles têm hoje. No universo observável existem trilhões de galáxias, 2 trilhões de galáxias, certo? Sabe quanto isso dá de estrela? Vamos lá para o número? 10 sextilhões de estrelas. E quando a literatura bíblica fala sobre chamar alguém pelo nome é conhecer a essência daquilo que é chamado. Ou seja, Deus chama cada estrela pelo nome e conhece cada estrela em sua essência. Tá? Ele conhece cada estrelinha. E todas elas respondem ao chamado de Deus. Gente, a gente nem conhece as estrelas que nós conseguimos observar. Deus chama 10 sextilhões de estrelas pelo nome. Ele se lembra de cada uma delas. E todas elas respondem ao chamado de Deus. Por isso, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, vai dizer que nem os céus dos céus, podem conter Deus. Tamanha a sua grandeza. Olha só que frase maravilhosa que você está prestes a ouvir. Se o universo fosse milhões de vezes maior do que ele é, ainda assim, seria pequeno para Deus. Vocês têm ideia disso? Vocês estão tendo ideia de que Deus as Escrituras estão falando? O tamanho da grandeza de quem Ele é? É esse Deus que as Escrituras estão falando. As Escrituras não têm uma percepção baixa de quem Deus é. Esse é Deus. Que nem o universo é capaz de detê-lo. Nós sabemos que a ciência já diagnosticou o universo como infinito. E poderiam existir milhões de universos infinitos que ainda seriam pequenos para Deus. Aí depois de tudo isso, Deus pergunta do seu povo, eu sou capaz de salvar vocês? Qual que é a resposta lógica? É claro que sim. Deus tem poder para cuidar de nós? É claro que sim. E como nós vimos na literatura, Ele libertou o seu povo da Babilônia. Mas Ele também nos libertou. Foram as nossas escolhas, os nossos pecados, o nosso orgulho que nos levaram para longe de Deus. Mas aquele que nem o universo é capaz de conter, se fez carne e habitou entre nós. Porque Ele nos amou. Esse alguém é Jesus. E isso que nós não conseguimos compreender do tamanho do amor de Deus. De um Deus que nem o universo é capaz de conter, se fez homem. Habitou entre nós, porque Ele nos amou.
Quem sou eu para que ele fizesse isso? Quem é você para que ele fizesse, para que ele se importasse comigo? Para que ele se importasse, para que ele me visse, para que ele visse você? Quem sou eu? Mas o Deus infinito se encarnou em Jesus. E ele fez isso porque ele nos amou. O Deus infinito, invulnerável, se fez pequeno, ele sofreu. Esse Deus sangrou. Esse Deus morreu para nos trazer para perto dele novamente, para nos libertar do mal, do pecado que nos conduz a condições de sofrimento e angústia. E não apenas isso. O Deus infinito, por meio de Cristo Jesus, agora decidiu habitar em mim e em você. Por meio do seu Espírito Santo que em nós habita. E ele voltará para nos salvar definitivamente, e nada pode impedi-lo de realizar os seus propósitos. Você acha que ele não tem poder para restaurar toda a sua criação? É claro que ele tem. Gente, esse é o grande Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus, cuja grandeza é infinita. Vai além da nossa compreensão. Só que Isaías, ele nos transporta para que nós possamos contemplar a grandeza de Deus. Mas a Isaías traz Deus para perto da gente. Por quê? O grande Deus está ao nosso lado. Esse grande Deus, que criou o universo, que o universo não é capaz de contê-lo, tamanha a sua grandeza. Esse Deus está do meu lado. Esse Deus está do seu lado. Então, depois de falar de toda a sua grandeza, olha o que ele fala para nós. Então, por que você está reclamando, Jacó? E por que esse queixo, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Olhem para mim. Vocês acham mesmo que eu não me importo? Vocês acham mesmo que eu não estou perto de vocês? Vocês acham mesmo que a causa de vocês não é importante para mim? O que Deus está dizendo? Se Deus sustenta cada milímetro quadrado do universo com a sua autoridade e o seu poder, Ele não vai sustentar o seu povo com quem Ele fez uma aliança? A resposta é claro que vai. Será que Ele não vai sustentar o povo que Ele amou? É claro que Ele vai. Gente, se todas as coisas são sustentadas por Deus, e se Ele se preocupa com cada aspecto da sua criação, você acha que Ele não se importa com os seus problemas? Você acha que Ele não cuida daqueles por quem Ele entregou seu próprio filho? É claro que Ele cuida. É claro que Ele sustenta você. Gente, quando nós temos consciência que o grande Deus está ao nosso lado, as circunstâncias podem até não mudar, mas a nossa postura diante delas muda. Isso é importante. Quando nós temos a consciência de que o grande Deus está ao nosso lado, as circunstâncias podem não mudar, mas a nossa postura em relação a elas mudam sim. O salmista no Salmo 27, ele tem uma declaração fantástica, que ele fala que, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Por quê? Porque o grande Deus está ao meu lado. O salmista não está negando que guerras existem, certo? Ele não está negando que circunstâncias difíceis possam vir a acontecer e surgir contra nós. Mas o que ele está dizendo, ainda que o exército se acampe contra mim, eu não vou ter medo. Por quê? O grande Deus está ao meu lado. O Salmo 23 vai dizer, ainda que eu passe pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, o grande Deus está ao meu lado. Ele não está negando que vales de sombra e de morte possam surgir na nossa vida, mas Ele está dizendo que ainda que eu passe pelo vale de sombra e de morte, eu não vou ter medo, porque Deus está comigo. Gente, quando nós temos a consciência de que o grande Deus está ao nosso lado, nós nos lembramos que os nossos problemas, que são tão grandes para nós, são bem pequenininhos para Deus. E por isso não há o que temer. Quando nós temos a consciência de um grande Deus que está ao nosso lado. Gente, o nosso problema é que nós temos expectativas em coisas que Deus nunca prometeu. E está aqui o nosso problema. Nós criamos expectativas em coisas que Ele nunca prometeu.
Ele não me prometeu que Ele me curaria sempre. Toda vez que eu fico doente, Ele não me prometeu que Ele me curaria sempre. Todas as vezes. Ele não me prometeu que Ele me daria um emprego. Nunca prometeu isso. Ele não me prometeu que me daria uma vida fácil. Pelo contrário, Ele prometeu outra coisa. Que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele me prometeu outra coisa. Ele não me prometeu que daria tudo o que eu pedisse. O que Ele prometeu para o povo judeu nesse texto? Libertação do cativeiro babilônico, não foi isso? Ele prometeu que restauraria o seu povo do cativeiro babilônico. O que Ele promete para nós? Ele promete nos levar a salvo ao seu reino celestial, não importa o que aconteça. Isso Ele pode garantir para você. Não importa o que aconteça na vida de vocês, não importa pelo que vocês passem, o meu povo, eu vou conduzir a salvo ao reino celestial. E eu vou completar tudo aquilo que eu comecei. Não importa o que aconteça. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele vai nos levar a salvo ao reino que Ele prometeu. Não importa o que aconteça. Não importa pelo que você passa aqui, Ele vai fazer isso. E como nós vimos, Ele tem poder para fazer isso. Por isso, o texto de Isaías termina afirmando para nós: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, aquele que existe antes das coisas serem criadas. Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Ele tem energia inesgotável. Sua sabedoria é insondável. Ninguém pode calcular, ninguém pode medir. Mas Ele fortalece ao cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os jovens sabem muito bem disso. E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Gente, o Deus infinito, Criador de todas as coisas, cuja energia é inesgotável, não promete nos livrar de circunstâncias difíceis, mas promete nos fortalecer em todas elas. Ele não promete nos livrar de circunstâncias difíceis, mas promete nos fortalecer em todas elas. E qual que deve ser nossa postura diante de um grande Deus? Esperar e confiar. Os que esperam no Senhor. Os que confiam nele. E o que nós esperamos? Nós esperamos pelo grande dia em que Ele vai rasgar os céus e Ele vai levar o seu povo para habitar com Ele. E é isso que nós esperamos. A grande libertação final. Esperar pelo grande dia em que habitaremos com Ele e veremos o grande Deus face a face. É isso que nós esperamos. Até lá, não importa o que aconteça, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Então, eu quero concluir 3 coisas rapidamente com vocês, e assim nós encerramos o nosso tempo. Então, diante de um grande Deus, você não deveria ficar desesperado se perguntando: o que vai ser do mundo? O que será da minha vida? O que será da vida dos meus filhos? Ele cuidará de nós. Não importa o que você vai enfrentar, o que nós vamos enfrentar. Aquele que sustenta o universo é o mesmo Deus que sustenta a nossa vida. É o mesmo Deus que sustenta a sua vida. Tem um hino belíssimo que nós cantamos que diz: Deus cuidará de ti, na sua dor, com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Essa é a certeza que nós temos. Como diz aí no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele não está negando a adversidade. Por isso, se Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, não temeremos, embora a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O Deus de Jacó está conosco.
Ele é a nossa torre segura. Deus vai cuidar de você. Não importa pelo que você passe. Segunda conclusão, você não está no controle. Você não está no controle da sua vida. Quem sustenta cada centímetro do universo é Deus, não é você. Faça o que está ao seu alcance a fazer como mãe, como pai, como esposo, como esposa, como profissional, como estudante, como amigo. Faça o que está ao seu alcance. O que não está em seu alcance fazer, está no alcance de Deus. E nisso nós descansamos. Por isso, espere nele. Confie nele. Descanse nele. Última conclusão. Gente, a grandeza de Deus quebra o nosso orgulho. E ela tem que nos conduzir à humildade. Não tente reduzir Deus para que Ele caiba na sua cabeça. Tem muitas pessoas tentando fazer isso por aí. Aquilo que nós chamamos de teologia liberal, que tenta negociar coisas sobrenaturais que nós vemos na Bíblia, tenta reduzir Deus àquilo que Ele não é. Aquele que nem o universo pode conter, jamais vai caber no seu cérebro. Saiba disso. Se nem o universo pode conter Deus, saiba que Ele não vai caber na sua cabeça. Não vai. Deus não existe para ser compreendido. Ele existe para ser adorado. A única resposta adequada diante de um grande Deus é a adoração. É nós ficarmos chocados com a grandeza de quem Ele é. E nós nos rendermos e dizer, Senhor, o Senhor é incomparável. Não existe ninguém como o Senhor. O Senhor é santo, santo, santo. Essa é a única resposta diante desse grande Deus que nós vimos. A única resposta adequada. E por isso, todas as vezes que Deus se manifestava nas Escrituras do Antigo Testamento, com um feixinho da sua glória, todos caíam com o rosto em terra e falavam, santo é o Senhor. Eu não sou digno do Senhor. A única resposta adequada quando nós encontramos um grande Deus é a adoração. É bendizê-lo, é louvá-lo, é dizer, realmente não existe ninguém como o Senhor. Grande é o Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas, por isso o Senhor é digno de louvor e de toda exaltação, de toda glória e toda majestade. Então que essa visão de um grande Deus te leve a adorá-lo, a bendizê-lo, a santificá-lo. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvado seja o seu nome. E a sua igreja que está aqui para bendizê-lo, para adorá-lo, para santificá-lo, porque, Senhor, diante de todas essas coisas, não existe nada que nós possamos fazer a não ser nos render aos seus pés, a não ser quebrantar o nosso coração e dizer que nós não somos nada diante do Senhor. Nós não somos nem uma poeira no universo comparado à grandeza de quem o Senhor é. E louvado seja o seu nome. O Senhor é santo. O Senhor é grandioso. O Senhor é majestoso. O Senhor está muito além de nós. A sua grandeza é infinita, Senhor. A sua beleza, Senhor, é imensurável. Louvado seja o seu nome. A sua igreja se rende diante do Senhor para dizer, Senhor, não existe ninguém como o Senhor. E por isso o Senhor é digno de todo louvor. Porque o Senhor criou todas as coisas. E todas as coisas existem e permanecem existentes, porque o Senhor a tudo sustenta. Te bendizemos, Senhor. Te louvamos. Nos rendemos diante da sua majestade. Senhor, nós rendemos, Senhor, todo o nosso coração, quebrantamos o nosso coração. E confessamos como muitas vezes somos orgulhosos. Porque achamos que sabemos mais das coisas do que o Senhor. Achamos, Senhor, que o Senhor deveria fazer coisas do jeito que nós queremos. Como nós somos orgulhosos, prepotentes, nós confessamos diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós te louvamos, porque apesar de toda a sua glória, como nós cantamos, o Senhor se importa conosco. O Deus grandioso nos amou. O Deus grandioso me ama e está ao meu lado, Senhor. Nos dê maior consciência de quem o Senhor é. Nos dê maior consciência da sua presença, Senhor, para que a maneira como nós lidamos com o mundo mude.
Porque o grande Deus está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor é grandioso e não há nada a temer. Comunique isso aos nossos corações, Senhor. Encharque, Senhor, nossa mente, o nosso coração, com a grandeza de quem o Senhor é. Para que nós possamos confiar no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor. Na plena certeza que a nossa vida está nas mãos daqueles que sustentam o universo. Senhor, abençoe meus irmãos que estão aqui, abençoe minha vida também. Nos conduza, Senhor, uma plena confiança em quem o Senhor é. Nos conduza a adorá-lo, a bendizê-lo, a louvá-lo, a ter o Senhor em alta estima, Senhor. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós te louvamos, te bendizemos, encharque a nossa vida com a adoração ao Senhor. É no nome do seu Filho, o Deus infinito que se fez carne, que nós oramos, agradecemos e bendizemos. Amém. 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 Recebamos a bênção do Senhor. Deus Pai, Todo-Poderoso e Infinito, Criador dos céus e da terra, estabelece o seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida, renova o mundo inteiro, para que o seu nome seja conhecido e glorificado. Amém, amém. Uma boa semana a todos. Deus abençoe sua vida.